Então, aqui iremos revisar e dar continuidade à vigilância e administração dos serviços de saúde. Vamos então recapitular em relação à vigilância nutricional no Brasil. Qual que é o objetivo dessa vigilância? É estar monitorando a situação nutricional da população através da coleta e análise de dados. E como que esses dados são observados? Por meio do peso e altura do indivíduo, que é acompanhado em todas as suas fases do ciclo de vida. E quais são essas? Desde a infância, a adolescência, até a fase adulta e idosa. Inclusive também no período que a mulher está gestante. E para melhorar o acesso a essa coleta de dados, foi então criado o SISVAN. O que é o SISVAN? É um sistema de vigilância alimentar e nutricional, pois esse programa ele age como um instrumento que é para obtenção de dados de monitoramento do estado nutricional e do consumo alimentar das pessoas tratadas e atendidas nas unidades básicas de saúde do SUS. E o principal objetivo também é estar definindo esses grupos de idades mais afetados por diferentes problemas de malnutrição. E esses indicadores produzidos incluem, então, a porcentagem de crianças menores de 10 anos com alterações nutricionais. Quais são essas alterações? Pode ser o baixo peso ou o peso elevado. E os principais responsáveis por estar buscando essa população são os agentes comunitários de saúde, que participam da alimentação do sistema, auxiliando a equipe de saúde também a estar coletando esses dados no interior dos domicílios, ou então eles saem convocando a população para estar comparecendo à unidade de saúde para realizar esse acompanhamento nutricional e assim ser possível realizar a coleta de dados. Outro aspecto também já colocado em questão, mas é importante você ter esse conhecimento teórico também em relação à política de medicamento. O que essa política rege? Ela rege a integralidade da assistência no SUS, passa então necessariamente pela assistência farmacêutica. Mas o medicamento ele é um elemento essencial na prevenção e recuperação da saúde e deve ser considerado como um insumo básico e não como um bem consumo. Como assim? Vamos melhor entender então essa questão. Então, no ano de 1998 foi criada a Política Nacional de Medicamentos através de uma portaria, na qual se define por GMMS do Ministério da Saúde, de número 3916, que tem como finalidades principais. Vamos entender então a finalidade dessa política. É garantir a necessária segurança, eficácia e a qualidade dos medicamentos, como também a promoção do uso racional desses medicamentos e o acesso à população àqueles medicamentos considerados essenciais. Um outro aspecto também importante em relação a essas orientações corretas sobre esse uso desse medicamento. Por quê? Porque é uma das coisas importantes que temos em mente que o medicamento ele deve ser tomado na hora certa e na dose certa. Então, para que isso seja possível, essa pessoa ela tem que receber uma orientação do profissional também, como que ele vai estar tomando essa medicação. Em relação ao número de vezes também e à quantidade de medicamento que vai se utilizar a cada dia, no sentido então de estar ajudando essa pessoa a entender melhor como que ela vai utilizar aquele medicamento, porque na maioria das vezes elas não conseguem entender ou nem sabem ler mesmo o que está escrito naquela receita. Uma outra coisa também importante é em relação à orientação de como esse medicamento ele vai ser armazenado, porque na hora de guardar tem que ter o cuidado de colocar em um local seguro para que crianças não tenham acesso a esse medicamento e porventura venha tomar e ser prejudicada por ter tomado um medicamento que não era adequado para ela. Um outro assunto também importante é em relação à orientação das pessoas quanto à automedicação. Como assim? Tomar a medicação por conta própria. O que é importante? É você tomar um medicamento somente se o médico prescrever para você e não porque o vizinho tomou e serviu para ele e você também quer tomar o remédio e acha que vai ficar bom.
Por que é importante ter esses cuidados? Porque em relação ao medicamento, pode ser que ele tenha um efeito indesejável no seu organismo que no meu vizinho ele não teve, não sentiu nada. Então é importante estar atentos a essas reações adversas quando vai se utilizar um medicamento. Então por isso é importante você tomar um medicamento somente se ele ter sido prescrito por um médico e você tenha recebido uma orientação adequada como que se deve tomar esse medicamento. E é importante entendermos também qual é um dos papéis do agente comunitário de saúde em relação a essa política dos medicamentos. Por quê? Eles também têm que ter esse conhecimento, porque eles que estão ali mais próximos da comunidade e eles também podem estar prestando essas orientações a essas pessoas. Então, para que isso seja possível, ele precisa conhecer as informações necessárias sobre esses medicamentos, como também é importante ele saber a diferença entre um remédio e um medicamento para estar prestando orientações adequadas. E qual é a diferença entre um medicamento e um remédio? Os medicamentos são os produtos farmacêuticos elaborados com a finalidade de ajudar na prevenção e no tratamento das doenças. E já o remédio, eles são aqueles cuidados utilizados para acabar com os sintomas, como, por exemplo, uma bolsa de água quente ou uma de água fria ou uma simples massagem, ou seja, as compressas geladas ou quentes, ou o simples fato de estar realizando uma massagem pode estar ajudando no tratamento de alguma coisa. Então, vamos fazer toda uma consideração em relação a essa política. Qual a importância dela para a saúde pública? É importante entender que esse processo ele faz parte de uma descentralização farmacêutica, mas qual a intenção? Foi de estar promovendo a gestão local desses recursos financeiros e da operacionalização da aquisição de medicamentos. Então, assim, avança-se na direção de um dos eixos que estruturam a organização do SUS, como também é importante entender que o medicamento é um insumo estratégico de suporte às ações de saúde, cuja falta ela pode significar interrupções constantes no tratamento. E o que falta pode significar interrupções constantes em relação à qualidade de vida desses usuários, como também a credibilidade do serviço vai ser prejudicada. Então, assim é importante entender que essa política ela é importante para o sistema de saúde como um todo. Aprendemos que a saúde pública ela também é vigilância em saúde. Como assim? Porque ela é conhecida como, por exemplo, vamos citar a vigilância epidemiológica, que ela estuda essa interação entre o homem, o meio ambiente e o resultado desse estudo nos leva à descoberta sobre o comportamento de doenças, as formas de intervenção, a prevenção e tudo que se relaciona com o agravo. E a principal fonte de informação é através das notificações que será possível estar realizando essa coleta de dados. Então, essas notificações elas são realizadas por meio do SINAM, que é um sistema de informação de agravos e notificação, que vai servir para o registro e processamento de dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional. Temos aqui também as doenças de notificação compulsória, que são feitas também por meio dessas notificações do SINAM. E essas doenças, elas são assim chamadas devido à necessidade de conhecer cada caso que acontece no Brasil, para que se possa evitar então a sua expansão. Pôr em ação as medidas de controle, além de então monitorar qualquer mudança no seu comportamento e detectar a introdução de novas doenças. Tudo isso são motivos para que essas notificações ocorram. Então, tudo vai gerar benefício em torno da sociedade. Vamos então conhecer algumas doenças de notificação compulsória. Temos aqui em destaque o botulismo, a cólera, coqueluche, dengue, doenças de Chagas, a sífilis congênita e sífilis em gestante, como também uma síndrome respiratória aguda grave e a tuberculose. E é importante ressaltar também que são realizadas notificações em casos de violência também. Vamos conhecer então quais são
esses tipos de violência? Temos aqui, em primeiro lugar, a violência contra a mulher. Essa violência ela também é um grave problema em nosso país e, de acordo com a portaria de número 2046, no dia 5 de novembro de 2004, que foi instituído esse serviço de notificação então compulsória em relação à violência contra a mulher e foi aprovado por um instrumento e fluxo para notificação. E essa ficha ela é preenchida na unidade de saúde onde a vítima foi atendida. Em seguida, essa ficha vai ser encaminhada para o Serviço de Vigilância Epidemiológica ou a Secretaria Municipal de Saúde, como também essas informações vão ser consolidadas e serão encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde e, posteriormente, à Secretaria de Vigilância em Saúde. Outro aspecto também importante de se conhecer, em relação a maus tratos a crianças e adolescentes, também abriu-se uma portaria para que fosse possível um amparo para essas pessoas. Qual foi essa portaria? A de número 1968, que foi criada no dia 25 de outubro de 2001, que foi publicada no documento de número 206, no dia 26 de 10 de 2001. É importante também entender que dispõe sobre essa notificação as autoridades competentes de casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra crianças e adolescentes atendidos nessas entidades de serviços únicos de saúde. Outro motivo de maus tratos também é contra o idoso. Criou-se uma lei de número 10.741 no dia 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que diz a seguinte ordem em seu artigo, que os casos de suspeitas ou confirmação de maus tratos contra um idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos. Qual seria essa? Tanto a autoridade policial, quanto ao Ministério Público, os Conselhos Municipal de Idosos, Conselho Estadual do Idoso ou o Conselho Nacional do Idoso. É importante ressaltar também outras notificações. Quais são elas? O número de óbitos de cada município, tudo é notificado. O número de nascidos vivos, para saber quantas crianças nasceram naquele ano. O óbito fetal ou de crianças menores de 1 ano de idade. E o óbito materno. Principalmente em relação ao óbito materno, quando ocorre o óbito de uma mãe, de uma mulher, aquele óbito ele deve ser investigado para saber o porquê que aconteceu. Ele não vai ficar somente registrado, não. Há toda uma investigação para, então, finalizar esse registro do óbito materno. E é importante estarmos refrisando sobre a norma operacional básica, que é a 996. Ela foi um amplo e participativo processo de discussão e tem como foco central da NOB qual é? É a redefinição desse modelo de gestão, o que representa um importante marco no processo de consolidação do SUS. Por que é importante ressaltar novamente sobre a 996? Porque, como a gente citou, esse sistema que é responsável, então, pelo financiamento dos recursos do sistema de saúde. Então, vamos entender o motivo, o grande objetivo da criação dessas NOBs. Foi, então, introduzir e estimular mudanças no SUS, aprofundar e orientar a implantação do SUS, como também definir objetivos, estratégias, as prioridades, diretrizes e movimentos táticos operacionais, regular as relações entre seus gestores e, então, normatizar o SUS. Então, na NOB 96, está definido que os gestores federal e estaduais, ministro da Saúde e secretário estadual de Saúde, respectivamente, eles são os promotores da harmonização, modernização e integração do SUS nas dimensões nacional e estadual. Então, essa tarefa acontece na Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, como a gente já citou anteriormente. Elas ocorrem quando há uma negociação no âmbito estadual. E já a Comissão Intergestora Tripartite é a âmbito nacional.
Então, essa NOB 96, ela funciona como uma instância de negociação entre os gestores.